bird on a tree. I'm just sitting here. Finalmente chegamos a Göbekli Tepe, um local que eu tinha muita curiosidade de conhecer e eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Toda a história que nós vamos ver aqui realmente vai mudar o curso da história do mundo. Tem desafiado estudiosos desde 1994, quando começaram as escavações nesse local. Göbekli Tepe tem sido considerado o templo mais antigo do mundo, 3 vezes mais antigo que as pirâmides do Egito. E essa datação, ela foi feita pelos estudiosos através de carbono, e eles descobriram que essa civilização desconhecida que construiu esse local data de 11 mil anos atrás. Ela é 7 mil anos mais antiga que as pirâmides do Egito e 6 mil anos mais antiga que o Stonehenge. Essa descoberta desafia a concepção do homem na Idade da Pedra, considerado por muitos. A pergunta que todos se fazem é como predadores-coletores fizeram isso. Muitos apenas caçadores-coletores. Isso é o que tem intrigado todos os estudiosos. Muitas pessoas acreditam na teoria que diz que a religião surgiu com a agricultura, com a necessidade de clamar pelo favor dos céus para intervir nas colheitas, e assim passaram a fixar-se em um local, e com a descoberta de Göbekli Tepe, começa-se a estudar que essas civilizações não eram nômades. Para que esse templo fosse construído, foram necessários mais de 1000 anos. Isso significa que o homem não era apenas um predador, coletor, aquele que caçava para sobreviver e vivia como nômade. Não, ele estava estabilizado em um local, vivendo em sociedade, uma inteligência que contradiz grandes teorias. Para quem gosta de história, Göbekli Tepe é um oásis. Bom, embora ainda não se saiba muita coisa sobre Göbekli Tepe, uma das coisas que os estudiosos têm afirmado é que aquelas peças que nós chamamos de colunas não são colunas, são megálitos em forma de T, formam figuras humanas. A parte de cima é uma cabeça humana vista de perfil e a coluna representa o corpo. Há desenhos que mostram as mãos nela, é por isso que os estudiosos afirmam isso. E uma peça dessa chega a pesar 60 toneladas. Como as pessoas fizeram o transporte dessas peças? 100 pessoas não seriam suficientes. Dizem os estudiosos que seriam necessárias pelo menos 500 pessoas. Se 500 pessoas eram necessárias para fazer esse trabalho, quantas pessoas viviam nesse local? Se estudiosos dizem que as pessoas não se fixavam no local, eram nômades. Nessa época, eles precisaram viver aqui muitos e muitos anos para conseguir construir tudo que está sendo descoberto nesse local. Existem ainda mais 16 áreas como essa que não foram escavadas. Há muita coisa para se descobrir aqui nesse local, mas é muito interessante a gente pesquisar sobre esse local e compreender muito do que está sendo dito. Dizem que aqui pode ser o Jardim do Éden. Algumas pessoas acreditam ser o início do culto ao divino, o início da religião. E se isso for comprovado, este é realmente o templo mais antigo do mundo. E aí nós começamos a refletir. No meio da Idade da Pedra, surge do nada essa civilização e constrói um templo com esculturas intricadas que exigiram habilidades organizacionais e know-how de engenharia de milhares de anos à sua frente. Como eles conseguiram fazer isso? Essa descoberta desafia a concepção do homem na Idade da Pedra, considerado por muitos apenas caçadores e coletores. Uma outra coisa que se percebeu aqui é que todos esses pilares em forma de T, eles estão posicionados com a constelação norte-noroeste, ou seja, o cinturão de Órion. Como eles conseguiam fazer com que essa engenharia fosse tão perfeita e tão ousada? A gente sempre fica se fazendo essa pergunta, porque é algo que realmente nos chama a atenção para a história da humanidade.
Nas pedras foram entalhadas figuras de abutres, escorpiões, dorso humano sem cabeça e há várias interpretações. Ainda é tudo muito recente, não dá para se dizer nada com 100% de certeza. E também em meio aos bancos de pedra, essas pedras que ficam soltas ali nas laterais, foram encontrados ossos humanos. Tudo indica ter sido um local sangrento e de morte. Essa parte, as escavações são bem recentes, então ainda não é possível a gente chegar mais perto para preservar o local. Nós estamos a aproximadamente 65 quilômetros da fronteira com a Síria. Se você vier à Turquia, não deixe de conhecer Göbekli Tepe, porque com certeza você ouvirá falar de novas teorias da civilização que tiveram início aqui neste sítio arqueológico. Nós partimos agora para a cidade em si de Şanlıurfa, para mostrar para vocês a terra do profeta Abraão. in the great outdoors.